Estamos recebendo hoje em nosso estúdio, aqui no Online, o senhor Thomas Kotunchenko, chefe da Receita Federal de Erechim. Tudo bem, Thomas? Boa tarde, Luiz. Tudo bem, e você? Seja bem-vindo. Vamos bater um papo sobre, quando se fala em Receita Federal, o pessoal fica meio preocupado. Como é o funcionamento da Receita e o endereço? O nosso endereço é ali na rua São Paulo, 55, em frente à agência da Cressol, aqui no centro, mais próximo ali da Lave Clean. O horário de atendimento ao público é das 8 horas da manhã até as 11h30. E o atendimento telefônico também é esse horário aí. E nós temos também o atendimento no chat, que é dentro do site da Receita Federal. E o Fale Conosco também, mais duas modalidades online aí. À tarde a gente não tem atendimento externo, é somente interno que a gente trabalha lá na agência. Então. Para mim, eu preciso agendar uma entrevista, um bate-papo lá, ou como é que funciona? Eu chego lá, tenho hora de chegada, o processo. Muito importante que você pediu isso, Luísa. Hoje, atualmente, em Erechim, o agendamento não está sendo necessário. Tá? A pessoa chega lá, retira a senha no balcão e dentro de 10, 15 minutos, no máximo 15 minutos, aí é atendida. Qual a procura mais constante que o pessoal vai na agência? A maior procura do pessoal ali da população em geral é consulta de pendências, orientações, né? E principalmente também relativo a dúvidas relativas ao imposto de renda, declaração de imposto de renda pessoa física. Tu entrasse bem num ponto interessante. Com essas dúvidas, a gente tem visto que hoje a internet é um propagador de notícias boas, mas também notícias falsas. Qual que é o processo que a Receita Federal entra em contato com o contribuinte? Foi muito bom que tu tocou nesse ponto, porque acontece muitos casos de fraudes, né? Nesse nosso serviço aí, nesse meio aí. E a Receita Federal, ela não manda, digamos assim, e-mail para a pessoa, SMS, WhatsApp. Não existe isso, porque lá nós temos que ficar vigilantes quanto ao sigilo fiscal, né? Sim. Nós não podemos expor dados das pessoas. Então, até abordando assim o assunto anterior, que é do atendimento, pegando um gancho, né? Se alguém precisar de atendimento telefônico, que vai ser durante a manhã, a gente não pode passar dados por telefone. Então, às vezes, assim, a pessoa não entende e tal, né? Mas nossa missão é essa, não passar dados via telefone, até para não colaborar com esse tipo de circunstância aí, que são as fraudes, né? Então, a Receita Federal, ela não se comunica por e-mail, mandando um e-mail espontâneo, assim, ó, você tem um problema na sua declaração, acesse aqui, clique nesse link, nesse anexo. Isso não existe, né? Até porque isso é uma característica de fraude, né? É uma característica de fraude. Se chama... é um tentáculo, digamos, da engenharia social, né? A engenharia social, quando ela é usada para o mal, ela é usada para, digamos, prejudicar as pessoas, né? São criminosos, aí, estelionatários, que eles estão por trás, aí, inventando qualquer tipo de golpe ou narrativa para que a pessoa, primeiramente, aí, utiliza, digamos assim, o fator do medo, né? Sim. A pessoa tem medo de ter alguma pendência, porque é Receita Federal, não sei o quê. Então, já acaba clicando lá sem pensar muito naquele momento, e ali é o momento em que pode ser instalada uma praga virtual no teu smartphone, no teu computador, algum software malicioso que captura dados, né? Se aparecer algum link em que pede-se para alguém fazer, por exemplo, uma declaração de imposto de renda, também não é um procedimento normal da Receita. Não existe essa hipótese atualmente, né? De a Receita Federal enviar um link para a pessoa solicitando que ela faça a declaração de imposto de renda. E usando esse mesmo processo, a Receita, a questão muito do CPF. Ó, teu CPF está em dívida, o teu CPF não está, tem alguma anomalia. Também a Receita entra nesse quesito de CPF, pedindo para que seja digitado o CPF e fazer uma correção, uma pendência? Dentro do site da Receita Federal existe um sistema chamado Portal ECAC. É até bom soletrar que é E-CAC, tá? Vai ser um sistema lá dentro online, onde a pessoa se loga com a conta gov.br ou o código de acesso que ela pode criar lá na hora, se ela tiver os recibos da declaração de imposto de renda. Como tem gente que não é obrigada a entregar a declaração, não tem os recibos, né? Então, acessa com o gov.br. Ali dentro desse sistema,
é a mesma visão que nós temos trabalhando lá na agência. A pessoa pode entrar ali nesse sistema e consultar se tem alguma pendência. Então, a orientação principal é a seguinte: caso a pessoa venha a ter alguma dúvida, que recebeu uma comunicação, um anexo, qualquer coisa, primeiramente pode se logar dentro do site da Receita Federal no portal ECAC, que você pode também encontrar ali no Google, acessando o portal ECAC, já puxa primeiro o resultado da pesquisa ali, o portal ECAC. Você entra lá e verifica se tem alguma pendência. Thomas, e se alguém de repente recebeu uma correspondência? E quando você, aquilo que você falou em Receita Federal, o pessoal, opa, o leão me pegou, a malha me pegou. Por telefone, pode-se tirar alguma dúvida, ver se de fato vocês conseguem dar uma assessoria? Olha, não é nosso que. Pode-se usar assim. E que telefone nós poderíamos usar? Foi importante que você falou isso, Luiz. Primeiramente, a comunicação via R de correio existe. Sim. A Receita Federal é um dos meios oficiais que ela vai comunicar a pessoa. Mas também existe o outro lado, que existem algumas comunicações aí que a pessoa pode receber lá com um link, alguma coisa. Isso não existe, né? Então, normalmente a comunicação via R da Receita Federal é dizendo que você tem alguma pendência, toda a instrução, ensinando você a entrar nesse portal ECAC. Né? ECAC. ECAC. Está bem claro para que não claro, seja bem confundido claro. aí, né? Exatamente. Então eu vou frisar bastante porque esse é o sistema da Receita lá, né? E até bastante desconhecido, né? Por isso que eu estou falando bastante dele, porque a pessoa às vezes pensa assim, a população em geral, né? Eu tenho que sair de casa para ir até a Receita Justamente. Federal para resolver. Não, eu posso entrar lá no portal ECAC, com a minha conta gov.br, e verificar se eu tenho algum problema ou não. Abrir um parênteses aí. Seria interessante que todo contribuinte tivesse uma conta .gov. Exatamente. E não é um processo difícil, não. Não, você se loga lá nesse portal ECAC, né? A conta gov.br é um projeto nacional, envolve estado, município, né? Todo mundo usa desse serviço aí para se logar nos sistemas aí, né? A maioria dos órgãos públicos, né? Então, a segunda parte da pergunta, respondendo que você me pediu, se a pessoa tiver uma dúvida e ligar lá para saber, a gente vai poder passar a orientação, tem o portal ECAC e tal, horário de funcionamento, nosso atendimento presencial é esse, justamente por causa do sigilo fiscal. Não adianta assim o contribuinte, a população em geral, ligar lá querendo saber uma dúvida, até porque a gente não tem como identificar se é o fulano mesmo, o Beltrano, né, para passar essa informação. Perfeito. Até para que evite justamente as fraudes. Evite as fraudes. Antigamente se fazia um processo para quem era isento. Mudou muito as coisas, porque antigamente se fazia meio todo ano. Agora me parece que tem um processo diferenciado. Não sei se de repente pode. Porque tem gente que não faz mais declaração de imposto de renda. Isso é automático? Se eu não me engano, a partir de 2008, essa obrigatoriedade de informar que você está isento não existe mais. Não atingiu aquela cota anual? Aquela cota de rendimento tributável. Tem outras questões que obrigam a pessoa a declarar, né? A quantidade de bens e direitos mais que R$300 mil, por exemplo. Fez qualquer operação em bolsa de valores, também obriga a pessoa a declarar. Faz esse processo aí. Thomas, eu vou fazer uma pergunta agora como consumidor. E tu, com o teu conhecimento, poderá nos ajudar. Você vai no mercado, pede lá, coloca o CPF na nota ou não? Tu recomendaria colocar? Porque muita gente tem medo. Luiz, eu vou colocar meu CPF lá na nota? De repente o governo... Existe esse risco? De repente tem, mas não é tanto esse temor aí. Bem, primeiramente, o CPF na nota fiscal. A nota fiscal é um documento estadual da Receita dos fiscos estaduais, né? Então, esse documento é emitido por eles e as informações que estão ali, elas podem ser compartilhadas mediante convênio com a Receita Federal, com o município, com a prefeitura, com outros órgãos aí, né, Tribunal de Contas, né? Então, a Receita Federal pode vir a utilizar essas informações para atividades fiscalizatórias, né? Essa é a informação. Mas é um benefício também para o contribuinte. É um benefício, né? É um direito da população, né? Exigir que o seu CPF esteja na nota fiscal de serviço ou de venda de produtos. Para que haja uma comprovação também que houve um gasto da própria empresa também abater esse processo aí. É um direito, é um dever da empresa ou do prestador de serviço, né? Thomas, você trabalha há quanto tempo na Receita? Desde 2015. Já tem uma experiência.
E você, com esse tempo que você tem na Receita, qual é os cuidados que você diria para alguém que está nos ouvindo e vai nos acompanhar nas redes sociais, no portal AU, evitar? Que recomendações você daria para evitar fraudes? Olha, não entre nesse sistema. Poderíamos alencar alguns itens que poderíamos facilitar a vida do contribuinte? Eu sou formado na área de TI, né, Luiz? Então eu já vi muita coisa, né? Então a principal dica assim que eu dou, ó, você tem um smartphone, um computador ali que você usa para trabalho, não use aquilo ali para entrar em sites duvidosos ou com propagandas ou com venda de produtos ilícitos, seja qual for, né? Porque ali dentro pode estar um software mal intencionado, que se instala na tua máquina ou no teu smartphone, sem você perceber. E ali por trás ele fica rodando e capturando dados, né? Essa é uma das modalidades. Existem todas aquelas outras que a gente conversou lá, que são os links fraudulentos, ofertas duvidosas, né? Até a compra de um anúncio de um carro. A gente sabe que aquele carro vale 50 mil reais no mercado, mas está lá por 30 mil. Então, são Aí coisas começa uma assim. questão de desconfiar também, no bom senso. Exatamente, né? Então, antes de tudo, a gente tem que agir desconfiado, né? Sobre o negócio. E se nós tivermos uma dúvida assim que não conseguimos sanar, é buscar os meios oficiais, ou seja, a Receita Federal, se é assunto nosso, né? Ou os fiscos estaduais, municipais, né? O importante é, na dúvida, procurar. Procurar auxílio. Perfeitamente. Hoje nós estamos fazendo sobre essa questão das fraudes que estão me enviando e-mail. Mas não é uma questão muito nova, não. É mais antigo esse processo, né? E as pessoas com pouca orientação, Thomas. Nós temos avós, temos pais, né? Que têm essa dificuldade. Tem uma atenção especial com essas pessoas da terceira idade, nesse sentido de informações? Eu acho interessante esse bate-papo, principalmente por causa disso, Luiz, porque essa área de tecnologia aí, ela vem evoluindo e a gente não, nem eu não consigo acompanhar tudo que tem, né? Tudo que está sendo feito aí, inclusive pro lado mal da coisa, né? Sim. Então é bom esse bater-papo aqui, porque uma pessoa ou outra vê esse vídeo e consegue compartilhar essas informações, né? Perder o medo de procurar receita. Exatamente. Não, assim, especificamente somente a receita, mas, digamos assim, trocar uma ideia sobre esse assunto, né? Às vezes a pessoa tem lá um celular muito antigo, que já tem um tempo, que não é formatado, talvez seria interessante fazer uma limpeza nesse dispositivo, né? Ou no próprio computador, né? De tempos em tempos, manter o Windows atualizado, o software, o antivírus, tudo isso aí, né? A receita também tem esse papel de ajudar, né? Com certeza. Thomas, estamos caminhando para uma finalização desse bate-papo, mas eu gostaria de deixar você à vontade, no sentido que você usasse, assim, na tua experiência, olha, evite tais erros. Podemos fazer um processo nesse sentido, fazer tipo uma varredura, para elencar, assim, porque chega, agora já passou o imposto de renda, né? Agora começa a devolução. Mas muitas pessoas são pegas no imposto de renda justamente por falta de informação. Sim. Sobre o assunto do imposto de renda, o maior erro é você saber que você não saber que tinha que declarar, né? Fazer a declaração. Que tem aqueles pré-requisitos lá. Se você ganhou de mais de 28 mil reais, 559,70 é um deles, né? Ou seja, não atingiu 28 mil. Até 28 mil a pessoa está isenta de... Não precisa nem fazer um processo de fazer online, nada. Não, isso é um dos requisitos, né? Se ela não atingir nenhum dos outros, ela vai ficar isenta. Não são, digamos, cumulativos. Um apenas já obriga a pessoa a declarar. Mas isso é interessante, porque perde também direitos quem não faz a declaração, né? E se você não entrega a declaração no prazo, o pior é a multa, né? Tem uma multa lá que se paga de R$165 com alguns centavos lá. Essa multa não há o que se fazer, né? E se alguém está pensando em fazer algum concurso e está com um problema na receita? Pode ser que o edital peça a certidão negativa federal, né? E aí essa certidão negativa não vai sair. Perfeitamente. Esse foi o nosso bate-papo com o senhor Thomas Kostuchenko, chefe da Receita Federal aqui em Erechim. Vamos recapitular a questão do endereço e horário de atendimento. Luiz, é na rua São Paulo 55. Bem no centro, abaixo do Barão, né? Isso, abaixo do Barão, ali do lado da Laviclean, ali da lavanderia, né? O horário de atendimento é somente das 8 às 11h30, inclusive o telefone, né?
E à tarde é somente interno. Nosso expediente a gente não tem atendimento Ou seja, externo. o público é atendido pela parte da manhã. Pode se direcionar para a agência das 8 às 11h30. Que a gente Não poderá... precisa fazer um pré-agendamento, Não. ligar. Se quiser fazer o agendamento, pode entrar no site da Receita Federal lá, mas é uma opção da pessoa, não é obrigatório. Ela vai ser atendida com o horário agendado que ela agendou. Em nome da direção, nós queremos agradecer a tua participação e seja bem-vindo. As portas estão sempre abertas, Thomas. Muito obrigado pela oportunidade. A Receita Federal agradece também. Perfeitamente. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a próxima, hein?